Bom dia, alunos. Agora nós vamos falar um pouco sobre a especialidade gerontologia. Essa especialidade ela é um tanto quanto nova, bem recente na área de fonoaudiologia. A gerontologia ela tem como objetivo estudar as etapas do envelhecimento do indivíduo. Então, essa especialidade ela está focada diretamente para a terceira idade, né? Pessoas idosas, senescentes. O artigo 1 ele fala o seguinte: estabelecer as atribuições e competências do profissional fonoaudiólogo que se habilitar ao título de fonoaudiólogo especialista em gerontologia. Nós já temos em alguns cantos do Brasil, em alguns estados, residências multidisciplinares que formam um especialista em gerontologia através do que? Da vivência diária de uma residência, parecida com as residências médicas, tá? Então, no artigo 12, ele fala o seguinte: o fonoaudiólogo especialista em gerontologia está apto a traçar linhas de atuação fonoaudiológica que possam melhorar as condições de qualidade de vida do idoso, atuar junto à equipe profissional de forma interdisciplinar e transdisciplinar para que as suas ações possam beneficiar e melhorar a qualidade de vida do idoso. Esse tipo de público da fonoaudiologia, ele vai ser um público que o fonoaudiólogo ele nunca vai atuar sozinho, até mesmo porque junto com a senescência, a velhice, vem também o que? A diminuição das funções corpóreas, né? Então ele vai ouvir menos, ele vai ter problemas de deglutição, ele vai andar com mais dificuldade, ele vai se alimentar de forma mais inadequada, sempre buscando aqueles alimentos que sejam mais fáceis para ele deglutir. Então isso requer o quê? Uma quantidade multidisciplinar de atuação, né? Tem ali o psicólogo para verificar a questão, né, da interação social desse idoso mediante o ambiente em que ele vive, a nutricionista, o fisioterapeuta, o educador físico, né, para trabalhar as questões musculares do idoso que vão ficando bem precárias com o avançar da idade. Desenvolver ações de natureza social e educacional, formativa e informativa, visando prevenir agravos, gerar melhores condições de qualidade de vida e enfrentar ou superar dificuldades já existentes. Ou seja, levar para a sociedade uma forma diferenciada de olhar a terceira idade, não como coitadinhos ou como crianças novamente, mas como indivíduos que precisam de uma atenção diferenciada e vamos dizer assim, um tanto quanto especial, né? Porque subentende-se que o idoso, quando ele chega no seu clímax, né? Quanto mais idoso ele está, mais cuidados ele vai precisar ter e também entendimento das suas necessidades, que serão diferentes das outras faixas etárias. Tá? Participar de ações no campo das políticas públicas voltadas para o segmento populacional idoso, principalmente no que diz respeito à elaboração, à execução e ao acompanhamento de projetos e propostas que contribuam para a melhoria do atendimento da pessoa idosa no campo fonoaudiológico. Quando a gente fala em políticas públicas voltadas para um determinado grupo, nós não estamos segmentando o sistema de saúde, muito pelo contrário, nós estamos fazendo com que a saúde, que é um direito de todos, ela funcione e se adeque à necessidade daquela pessoa que está utilizando os seus serviços. Por quê? Porque a criança ela não vai receber o mesmo atendimento médico que um adolescente, que um adulto jovem. A criança não vai receber o mesmo atendimento do que um idoso,
e o idoso não vai receber as mesmas tratativas de um adulto jovem. Então, as políticas elas são importantes e necessárias para que não segmente, mas que trate com igualdade e equidade todos os seus públicos, atendendo às suas necessidades específicas. Realizar diagnóstico, identificando e caracterizando os problemas fonoaudiológicos que possam afetar a qualidade de vida do idoso. E aí nós vamos ter na gerontologia inúmeros aspectos fonoaudiológicos que podem estar alterados devido ao próprio processo de envelhecimento natural. A gente tem aí, desde os processos, de fala, de voz, até mesmo linguagem. Poxa, professora, mas linguagem não é muito aquela interação do indivíduo, principalmente na infância? Na realidade, a linguagem ela está presente em todas as faixas etárias, ela está presente na vida do indivíduo. Então, o idoso ele também pode apresentar alterações no processo de linguagem, não no seu início, não em como a linguagem se desenvolve, mas como é que ela pode continuar eficiente na idade em que ele se encontra. Tá? Orientar a equipe e a família em todos os aspectos ligados à fonoaudiologia, promovendo a diminuição de fatores de risco para a saúde do idoso. O fonoaudiólogo ele tem um papel muito importante na vida de cada indivíduo. Ele não é apenas um terapeuta que vai reabilitar uma função corpórea que está inadequada. O fonoaudiólogo ele tem uma função muito macro dentro da vida do indivíduo. Ele vai o quê? Ele vai estar próximo a essa família, ele vai estar próximo a essa equipe, viabilizando esse processo comunicativo e das necessidades que cada grupo possui. Então, o fonoaudiólogo ele tem como uma função muito importante orientar a família nas alterações que correspondem à sua profissão. Né? Por exemplo, nas questões de alimentação, deglutição, orientar que nem todos os alimentos serão de fáceis consumos para o idoso, mas que ele, junto com a família, junto com a nutricionista, precisam encontrar alimentos que sejam nutritivos o suficiente para aquele idoso, mas que ele possa se alimentar de forma saudável, sem comprometer a sua saúde. O fonoaudiólogo ele tem como objetivo também orientar nas questões de interação social do idoso com a própria família. Por quê? Porque o idoso ele enfrenta um problema inúmeras vezes difícil para ele, que é de ser o provedor da casa para ser uma pessoa que vai precisar da ajuda dos familiares. Então esse é um aspecto que envolve o quê? A multidisciplinaridade, o profissional psicólogo, mas a gente como fonoaudiólogo precisa orientar a família que mudou um pouco os papéis, que o idoso, mesmo ele possuindo uma dependência dos familiares, mas que ele possui o quê? Independência dentro das suas necessidades fisiológicas, ok? Desenvolver ações voltadas à consultoria e a assessorias fonoaudiológicas, prestando um serviço mesmo de consultoria, como alimentar-se bem, a questão de oratória, de comunicabilidade, ok? Promover processos de formação continuada de profissionais voltados à assistência à pessoa idosa, ou seja, o fonoaudiólogo ele pode não treinar pessoas para fazer a sua função, não é isso, mas ele pode promover e ajudar na formação de quê? De cuidadores, para que eles possam ser um olhar a mais para as necessidades fonoaudiológicas do paciente. O cuidador ele é a pessoa mais próxima que tem daquele idoso.
Então, esse cuidador, ele precisa o quê? Conhecer alguns aspectos para dizer, poxa, aqui precisa da atuação do fonoaudiólogo. Então, o fonoaudiólogo ele tem que participar dessa atuação. Tá? Realizar e divulgar estudos e pesquisas científicas que contribuam para o crescimento da educação e para a consolidação da atuação fonoaudiológica no âmbito da gerontologia. Esse aspecto na nossa profissão, em todas as especialidades, você vai encontrar a necessidade da realização de divulgação de estudos e pesquisas científicas. Por quê? Porque uma profissão, ela só progride se ela possuir evidências. E como é que você tem evidências? Gerando pesquisa científica. E o profissional fonoaudiólogo, ele tem que ter essa visão de cientista. Ele não pode simplesmente atender inúmeros e inúmeros pacientes e em nenhum momento contribuir para o crescimento da fonoaudiologia de uma forma quantitativa, porque até então ele está contribuindo na forma qualitativa, ou seja, melhorando a vida dos seus pacientes, mas ele precisa contribuir na atuação e divulgação de estudos sérios para que esse ramo, essa profissão cresça, mas cresça com dignidade, transparência e, acima de tudo, com evidências consolidadas no campo acadêmico. Tá? O fonoaudiólogo também ele pode gerir serviços de atenção ao idoso. Vocês vão observar, gente, que essas características aqui, né, que o especialista, independente da área, está apto a fazer, eles são muito parecidos entre todas as especialidades. Eles são parecidos dentro de uma função macro, mas quando ele vai focar no seu público-alvo, a diferença acontece e é evidente que cada especialidade trata de alguma coisa diferente, mesmo que existam os saberes comuns, ok? Vamos lá aqui passar um pouquinho. Então, a área do conhecimento, né, que é o domínio da especialidade, do especialista em gerontologia, ele vai incluir um aprofundamento técnico mesmo, baseado em estudos científicos, em estudos específicos voltado para a área da gerontologia. O estudo da senescência, o estudo do idoso, vamos dizer assim. Nesse aspecto vai ser importante o conhecimento do fonoaudiólogo, tendo conhecimentos da linguagem, da audição, do equilíbrio corporal, da voz e das funções, né? E apraxias orofaciais, incluindo-se questões relacionadas à comunicação, à oralidade, à leitura e à escrita, bem como seus distúrbios. Ou seja, o profissional especialista em gerontologia, ele é um profissional que ele precisa ter um conhecimento em todas as áreas do saber fonoaudiológico. Conhecimento sobre funcionamento cognitivo para que a sua atuação seja eficaz, eficiente, para que ele possa, dentro das áreas, né, cerebrais, do sistema nervoso central, conhecer as funções cognitivas que podem estar alteradas nesse indivíduo. Conhecimento sobre os recursos de alta e baixa tecnologia assistiva. Por quê? Porque muitos idosos, grande parte deles, vamos dizer assim, possui uma necessidade de dependência muito grande. Então, essas tecnologias que são assistivas também têm que fazer parte do conhecimento, da área de conhecimento do especialista, do fonoaudiólogo especialista em gerontologia. Reconhecimento de sinais e sintomas de alterações audiológicas e encaminhamento para avaliação, proteção, adaptação, reabilitação auditiva e dos distúrbios relacionados ao equilíbrio. Por quê? Porque o idoso ele tende a perder a sua audição, né, com esse desenvolvimento
da sua vida enquanto ser humano, porque as funções vão diminuindo devido ao envelhecimento. E também é importante ele ter reconhecimento de sinais e sintomas da disfagia, alterações de voz, linguagem e motricidade orofacial. Ou seja, ele precisa ser um fonoaudiólogo multidisciplinar. Por quê? Porque aquela faixa etária a quem ele está prestando serviço requer um conhecimento multifatorial de sua própria área de conhecimento.